Tá no ar o Colabora Aí, podcast que fala sobre humanização nas relações de trabalho, nas relações nas instituições e nas relações humanas. E hoje o meu convidado é muito especial, está lançando um segundo livro ou terceiro? Segundo livro, né? Como Suportar o Caos. É o Felipe Daroit. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigada. Muito obrigado, feliz de estar aqui. Confesso que, sabe, engraçado, é o primeiro podcast no formato que eu participo, sabia? Ai, porque eu já fiz lives e tudo mais, mas assim, podcast em estúdio, esse é o primeiro. Ah, que honra te ter. Achei bem legal. Eu já acompanhava o teu trabalho, né? Você teve no lançamento do meu livro, fiquei muito feliz, né? Foi bem legal, aliás. E estou super feliz aqui para a gente bater esse papo. Honra é minha. Vou ler um pouquinho do teu currículo aqui. O Felipe Daroit é jornalista, é pós-graduado em filosofia, trabalhou por 20 anos em veículos de comunicação como repórter e apresentador, em especial no Grupo Bandeirantes, na Rádio Gaúcha, que é a maior rádio do sul do Brasil, né? E na Rádio CBN, no Jornal Zero Hora e no site GZH. Tem 35 prêmios jornalísticos na carreira, a maioria nacionais. Reside em Porto Alegre, onde construiu sua carreira. Em seus contos e crônicas e obras literárias, usa uma linguagem irônica e sarcástica para tratar de temas que escancaram a hipocrisia do mundo contemporâneo. Adoro! Vamos começar por aí, então, Felipe. Como tá hipócrita o mundo Nossa Senhora! Eu acho que esse teu primeiro livro aqui, esse é Ensandecida Geração do Like, né? Esse é mais ácido, né? A gente acho que tu deve falar. Eu não li esse ainda, mas eu acho que tu deve trazer bastante. Esse foi o primeiro que eu lancei em maio. Na verdade, eu escrevo muito, né? A gente estava falando fora do ar aqui. E foi o primeiro que eu escrevi. Ele é mais uma crítica social mesmo, assim. Tanto que as pessoas olham a capa, assim, são várias pessoas caminhando com cabeça baixa, olhando para o telefone, né? E a ensandecida geração do like é essa, né? A geração que vive pela validação, pela presa no smartphone, uma geração que, na minha opinião, é extremamente mimada, uma geração fútil, uma geração extremamente angustiada, porque aí a gente pega aí vários estudos que eu coloco nesse livro, né? Por exemplo, feito em uma universidade na Inglaterra, com mais de 1.000 jovens que ficavam mais de 5 horas em redes sociais, mostrou que a depressão desses jovens aumentou em 60%. E as mulheres, geralmente, têm mais, né? Por quê? Pela questão da comparação, né? E para mim já foi um impacto muito grande, porque, a pessoa que fica 5 horas na rede social, ela beira psicopatia, entendeu? Por dia eu tô falando, entendeu? Imagina você ficar 5 horas, tem 24 horas do teu dia, tira 8 horas de sono. Aí tem ainda a questão de ficar 5 horas em redes sociais, não vai ficar no telefone, porque no telefone a gente tem que fazer banco, tem que anotar alguma coisa. Hoje em dia ele virou uma questão como se fosse a carteira antigamente, né? Você sempre levava, né? Hoje em dia tá tudo, né? Cartão de crédito, tá no celular, tá ok. Mas é uma crítica social e principalmente, assim, fala sobre uma crítica da exposição da vida privada. Eu acho que a gente vive hoje uma geração, assim, que ela tem que postar para viver. Porque se ela não postar, não tá valendo a vida. Não tá valendo. Entendeu? Ultrapassou o limite. Ultrapassou o limite. Isso impacta muito na saúde mental. Saiu uma pesquisa agora, né? Um instituto, não lembro de cabeça o nome, mas uma pesquisa fidedigna finalmente no Brasil, porque no Brasil é difícil achar. Eu pesquisei muito nesse livro e só achei pesquisas em revistas internacionais. No Brasil, acho que as universidades, basicamente, os professores ficam escrevendo artigos, sei lá, para 14 pessoas lerem. A minha opinião é essa, entendeu? E não há uma pesquisa muito grande sobre isso, assim, né, de tudo que eu pesquisei. E saiu uma pesquisa com número X de brasileiros mostrando que 51% veem a saúde mental como o principal problema. E à frente de câncer, à frente de todas as outras doenças, né? Então, assim, é uma preocupação hoje muito, muito, muito presente, assim, na vida das pessoas, né? E todo mundo conhece alguém que toma ansiolítico,
nós somos o país mais ansioso do mundo, nós somos o país que mais toma Rivotril no mundo, nós somos o país onde até poucos meses atrás você podia ir numa farmácia e comprar Zolpidem sem receita médica. Fortíssimo, né? Ou seja, Absurdo. que derruba a pessoa, sabe? Derruba a pessoa. E é uma coisa você tomar quando tem insônia, entendeu? Não, tinha gente que tomava vários. Indiscriminadamente. Sabe? Porque ele é para tomar um a cada 24 horas. Tinha gente que tomava 4 ou 5, imagina, aí tem um surto psicótico, sabe? É horrível. Então, assim, é um livro que aborda muitas questões, sabe? Então, ele foi lançado em maio, ele é bem ácido, bem crítico e tal, e só que como eu tenho nas redes sociais uma presença forte, específica no Instagram, de crônicas e tudo mais, os leitores começavam, você tem que lançar um livro. Você mesmo me falava, tem que lançar um livro de crônicas. Textos de qualidade, né? Textos bons. E me surpreendeu, assim, porque para mim, rede social, em geral, ela está repleta de lixo. Isso que a gente está fazendo aqui, que é falar sobre a vida ou sobre um tema específico, enfim, né? Como vários fazem, é difícil. Em rede social, sabe... Eu brinco assim que hoje o abobado da esquina, que toda esquina, todo lugar, todo bairro tem um abobado. Se ele fizer uma dancinha, se ele fizer uma brincadeirinha, ele viraliza e ele fica famoso. Tu sabe que eu já li algo, para te complementar, eu já li algo em relação a isso, que o Brasil o que mais tem influenciadores fúteis, que inclusive nos Estados Unidos existe uma campanha para que os influenciadores eles tenham algum propósito. Né, para que esses tragam algum conteúdo útil, para que não seja somente o influenciador da dancinha, ou né, algo que faça sentido, que traga um conteúdo útil para as pessoas. E que existe um movimento nos Estados Unidos para isso, que eu achei muito interessante. Né? E as pessoas têm que trazer um conteúdo que faça sentido, que tenha um propósito, que tenha uma causa, não uma futilidade, uma ostentação. Né? A gente vai muito pela ostentação, a gente quer mostrar, e os influenciadores que ostentam, eles fazem sucesso, né? Fazem sucesso, mas o sucesso às vezes dura pouco, porque quando vai buscar mais profundidade não tem. Volta e meia dá um tiro no pé, como aconteceu recentemente com um influenciador, que eu não vou citar nome e tal, mas que queria aparecer, que participou de programas e tudo mais, que na enchente fez uma fiasqueira só aqui no Rio Grande do Sul, e que hoje tá sumido depois de ser preso, né? Então ele mostrou o que era esse influenciador, qual que era o tipo de conteúdo que ele trazia, entendeu? Então todo mundo achava o máximo, era engraçadíssimo e tudo mais, mas assim, e aí? Mas o que de fato ele trazia entretenimento? Tá, mas ok, mas chega uma hora que cansa, entendeu? Entretenimento fútil, né? Fútil, besta, sabe? Que reflete muito do que é a sociedade brasileira, assim, sabe? Claro, também reflete muito porque a educação no Brasil sempre foi colocada, sei lá, em terceiro plano, ou nem foi colocada em plano, né? Então, acho que as pessoas acabam usando muito as redes sociais para ver isso, né? Então, eu falo, hoje, o cara que é considerado o abobado da esquina, ele conseguiu aparecer graças às redes sociais, tem milhares de seguidores, milhares de pessoas que acompanham, só que é algo raso, algo que não dura para sempre. E o que me chamou a atenção, aí voltando no meu livro, é a questão que eu comecei a escrever crônicas. Por quê? Porque saí da rádio que eu trabalhava, e aí eu fiquei muito tempo, né? Como eu trabalho hoje, né, coordenando a assessoria de imprensa de uma instituição, só que eu tinha a marca de ser um cara que trabalhou 20 anos no rádio, né? Que nem o seu nome, o meu sobrenome, ele também chama atenção. Então as pessoas, né? E estava parada. Então eu comecei a escrever. E aí isso me chamou muita atenção, porque eu escrevo crônicas nas redes sociais em formato de carrossel, como se fosse para ler, assim. E aí começou a ter muito engajamento. E aí começou a ter seguidores, sei lá, atrizes da Globo, pessoas famosas, assim, que estão me seguindo, sabe? Por quê? Porque eram pessoas que, de fato, queriam consumir alguma coisa que tivesse qualidade, profundidade. E aí eu achei, então existe espaço, mesmo nesse mundo cheio de gente fazendo escrotice em rede social, existe ainda um espaço, porque a gente é um país muito grande, de pessoas que vão consumir conteúdos de qualidade. Não que eu
nossa, eu faço só coisas de qualidade. Eu acho que muitos textos meus são ruins, talvez, mas tem gente que gosta e tem gente que não gosta, São mas conteúdos ok. reflexivos, Mas né? para Que te refletir, levam à reflexão, só né? que só o fato das pessoas terem interesse em consumir algo que leve elas a refletir, para mim já me chamou muita atenção de perceber assim, puxa, rede social, Instagram, sabe? As pessoas estão querendo consumir isso. Um textinho que eu boto, às vezes, sabe, para não ficar falando, depois me corta, eu falo que nem eu falo muito. Não, o espaço é teu. O que acontece? Fiz um texto comparando como era, esqueci o título, sou péssimo de memória, que é como era no passado e tal, e como é agora, tal. Não era, ele era um pouco saudosista, mas ele refletia assim como a nossa vida era muito mais calma antes das redes sociais, do telefone, de estar sempre com o telefone perto e tudo mais. E aquele texto, eu acho que ele foi bem escrito, enfim, ele teve 2.700.000 visualizações, não sei quantos compartilhamentos, e explodiu, assim, sabe? De uma questão tão simples, que eu só contei como era antes da gente ter telefone celular e estar preso a redes sociais, sabe? Então eu acho que as pessoas sentem falta hoje. E muito da saúde mental, do problema, é isso. Por quê? Porque a gente está preso a telefone, a smartphone, e que foi o que me levou a escrever esse livro. Você também tem o seu trabalho que é no centro de Porto Alegre, então você almoça possivelmente em restaurantes, às vezes no centro, que é onde quem trabalha acaba almoçando muitas vezes, né? O que me levou a escrever foi porque eu já estava tentando fazer um detox digital, assim, né? Pelo menos em alguns momentos. As pessoas simplesmente almoçando e aqui. Sabe? Comendo e aqui. E o alimento... Não olham para a comida. Tem presença para comer. Né? O alimento, quem acredita em Deus ou não, mas está lá na Bíblia, ele sempre foi a coisa mais sagrada. É o momento de parar e você apreciar aquilo. E as pessoas estão comendo assim como se fosse cachorro comendo ração. Sem presença, sabe? Né? Sem presença, olhando. E aí dia... E aí eu fui para minha cidade no interior... Meu pai tem uma horta enorme, Nova Brécia. Tem 3.000 habitantes. Meu pai tem uma horta enorme, e ele é um pequeno agricultor, assim, agora está aposentado, mas cuida super bem. Aí um dia eu estava com ele lá, com meus 2 telefones, um funcional e um pessoal, e ele regando o alface e tal, e eu não sabia, não me lembrava. Eu perguntei ao pai, quanto tempo demora para uma mudinha de alface, o alface virar, tá pronto? Ele, em média uns 40 dias. E eu falei, caraca, cara, 40 dias, tudo bem que não é uma Nutella, é uma alface, mas olha só, 40 dias para ficar pronto e tudo mais. Aí a gente vai lá e come como se fosse, sabe, aquela loucura, porque tem uma notificação que não é importante. Porque se for importante, vão te ligar, sabe? A gente tem que botar isso na cabeça. O que é importante, as pessoas vão te ligar, vão te encontrar em algum momento. 90% das mensagens que a gente recebe nas redes sociais, no WhatsApp, que para mim é a grande praga do mundo contemporâneo, é besteira ou mensagens que não precisam de urgência, sem contar aquelas pessoas magníficas que te mandam mensagem à meia-noite dizendo: estou te mandando agora, mas não precisa ler. Só estou mandando para não esquecer, pois senão eu vou esquecer amanhã. Como se eu fosse uma nuvem para armazenar a desorganização alheia, entendeu? Eu tenho uma raiva dessas pessoas, sabe? Anota no papel, ainda existe papel e caneta, eu acho, né? Então anota, amanhã pela manhã eu vou mandar uma mensagem para o Felipe Darotti sobre tal assunto. É isso que a gente vive. É por isso que a gente fica estressado, por isso que tá o caos contemporâneo, que eu falo alguns exemplos, né? Mas tu falas aqui no teu livro do Viktor Frankl, do Em Busca de Sentido, né? Sim, ele é Eu ótimo. acho que isso tem muito a ver com isso que tu estava falando, das pessoas, o ser humano ele tem fome de sentido, né? Apesar da gente estar alienado com o conteúdo banal da rede social, né? Conteúdo fútil, nós temos fome de sentido, de conteúdos que façam sentido. E eu acho que tu encontrastes um formato muito bacana. Porque, assim, eu como consumidora dos teus textos, eu vejo a tua forma e até queria te perguntar de onde saiu isso, foi tu que criou, parece mini livros.
sabe? Parece assim, são pílulas, assim, livros em drops, que tu vai ali, tu vai passando, são textos, né? São cards com textos mais longos. Então, eles me remetem a mini livros, que eu tô ali na rede, eu olho e, nossa, que bárbaro, né? Coisas que realmente, efetivamente fazem sentido. E eu acho outra coisa interessante que tu falaste da questão da alface. Porque essa alienação, né? Essa postura de estar com a serotonina da rede social, que a rede social te traz, né? Que ela vai estimulando teu cérebro e tu vai ficando cada vez mais dependente daquilo ali, né? Tá muito ligado ao nosso distanciamento com a natureza. Total. Com os processos da natureza, né? Com o quanto a gente não acompanha mais o ritmo da natureza, né? E eu acho que tu traz isso muito claro, porque aqui no Como Suportar o Caos, na segunda crônica me tocou muito, né? Porque tu fala aqui que a vida ela acontece nos dias comuns. É isso. Né? Que a vida não acontece nos grandes eventos, nas explosões de alegria, né? Nos ápices dos ciclos, a vida acontece no dia comum, na quarta-feira morna, de tarde, cinzenta, quanto menos aquele sol que atravessa a janela e repousa na mesa da cozinha. Então, a gente não tem controle sobre os grandes acontecimentos, mas temos como modo quando a gente vive e estar atento, observar os detalhes. Né? É isso. Mas precisa desacelerar, precisa voltar para si, olhar para o que está fazendo sentido, porque precisa fazer sentido, né? O que tu acha? Não, eu concordo plenamente. Esse texto é um dos que eu mais gosto desse livro, tá? Porque eu acho que a gente fica muito... A gente está muito doutrinado a esperar a sexta-feira chegar, tá? Para ser o momento feliz da vida. E aí você está exausto, você está cansado, e aí o sábado, nossa, de sol, tem que fazer alguma coisa. E aí domingo de sol, e aí domingo já é depressivo, porque vai começar a segunda-feira. E aí você vê que a vida está passando muito rápido. Eu, por exemplo, assim, eu tive uma percepção muito rápida, porque até os 20 anos você é meio idiota, assim, sinceramente, né? Maturo, né? Maturidade. Os jovens acreditam muito na humanidade ainda até os 20 anos e tal. Depois eles começam a ter que estagiar, ter mais um pouco de responsabilidade. Aí eles começam a ver que que o mundo não começou com um iPhone, como muitos pensam, assim. Como tem a crônica aqui também, né? Tem uma crônica que o mundo não começou com iPhone. Mas, assim, as pessoas ficam esperando sempre o extraordinário, que seria o quê? O carnaval, o Réveillon, as férias, e aí na semana, a sexta-feira, porque aí vai ficar livre do trabalho. Tudo bem que o trabalho ele é chato, mas aí vai viver o quê? Vai viver de ar? Não, a gente tem que trabalhar. Aliás, os jovens têm que trabalhar, eu defendo isso, sabe? Por mais que tenha poder aquisitivo, acho que faz parte. Você tem que conviver com as pessoas, você tem que aprender, sabe? Tipo, aprender, sei lá, vai estagiar, aprender desde como conversar, como atender o telefone, como escrever, se você trabalha, sabe? Ter horário, exatamente, sabe? Ganhar o seu dinheirinho, tá? Não vai pagar todas as contas, assim. Eu sempre acho que isso é uma coisa que é fundamental para o crescimento da pessoa, né? E a vida acontece de fato nos dias comuns, só que a gente não percebe isso. Por quê? Porque, voltando, a gente está muito preso hoje às redes sociais e especificamente ao telefone, ao smartphone. Por quê? Porque ele tem muita coisa, só que boa parte das pessoas elas ficam o tempo todo mais olhando o Instagram do que fazendo outra coisa. Eu faço um exercício aqui, tá? Imagina você numa reunião, que eu participo de muitas reuniões, tá? E eu acho assim, antigamente as meninas, as famílias de classe média mandavam as filhas fazer curso de etiqueta, né? Eu acho que a gente precisa de uma etiqueta virtual, tá? É engraçado, porque imagina só você numa reunião, você falando e eu aqui. Não olhando para você, sabe? Ou olhando, fazendo aqui, aí me jogando para trás, aí aqui. O que você ia pensar?
Não tá me respeitando. Não tá me respeitando. Não tá olhando pra mim, não tá me não considerando, prestando atenção no que eu tô falando. E você já percebeu hoje em dia nas reuniões como é? Uhum. O celular virou algo totalmente normal. Tá lá alguém falando, seja o chefe, seja um palestrante, Fazendo uma apresentação. seja o professor, cara. Finalmente eles cancelaram, proibiram o celular nas escolas. Mas aí eu fiz faculdade, mais depois de velho, né? E aí eu vi assim, eu achava uma falta de respeito, né? Uma desconsideração, assim, né? Na frente do professor, aqui, ó. Sabe? Eu achava, poxa, cara que tenta enganar, então. Bota o telefone esconde, por baixo, né? sabe? E nas reuniões acontece muito isso. A pessoa fica assim o tempo todo, tá lá e tal. Não vai me dizer que tá anotando tudo no bloco de notas. Claro mas que não vão muito longe. Às sabe? vezes num encontro de amigos. Óbvio. Tu tá com os teus amigos e a pessoa fica ali. Isso. Eu vou te dizer que às vezes eu já fiz isso também, né? Claro, Infelizmente, a gente faz, né? De estar com um amigo ali, tá ali, mas eu tô tentando me policiar quando eu vou sair com os meus amigos, de colocar o celular do lado e não olhar para o celular. Mas a reflexão que a gente está trazendo aqui, na minha opinião, é uma reflexão que vale, não é, a gente não está dando o meu livro Como Suportar o Caos. Eu não sou um mestre, ou como esses coaches enganadores que ficam dizendo 10 passos para encontrar o sucesso, pregando 5 passos para ser rico. Não, é um livro de crônicas que são muito realistas, entendeu? Só que o que eu quero dizer é isso, é que a gente precisa sentir mais o dia a dia, sabe? A vida está acontecendo nos dias comuns, só que a gente não está percebendo porque a gente está sempre conectado e disperso, sabe? A gente não está prestando atenção. A gente cansa de estar na rua, e não é à toa que as pessoas são assaltadas e levam o telefone. Então aqui, ó, sabe? Telefone na mão e tal, solto e tudo mais. Pô, e um troço desses aqui custa 8, 10 mil reais. Desconectados da realidade. Eu sou do interior, assim, hoje uma das coisas que mais me dá paz na vida é eu ir para o interior e ficar lá, naquele silêncio, e ouvir o canto dos pássaros conectado e tudo mais. Em contato com a natureza, que é a nossa essência. Sim. A gente foi criado assim, a gente veio da natureza. O universo já existe, só que a gente transformou ele no caos. O universo por si só, em tese, está aqui, sabe? A gente poderia aproveitar e tudo mais, ok, veio lá o Estado para organizar, foi necessário colocar ordem, segurança e tudo mais, só que a gente tem que... Eu tenho uma tríade, tá? E não é dica nenhuma, assim, mas são 3 coisas que para mim são fundamentais para você suportar o caos, tá? Que é a primeira coisa, você fazer um detox digital. Quando possível, em algum momento da sua vida ou da sua semana, faça um detox digital. A segunda, e também fazendo parte dessa, é você deixar o telefone no silencioso. Já ajuda muito. A segunda dica que eu diria é leia. Leia muito, porque o mundo está repleto de pessoas idiotas que não sabem absolutamente nada e que acham que tem razão de tudo e que acham que tem argumentos, mas se você lê, você consegue desconstruir elas no segundo argumento delas. As pessoas gostam de falar muita coisa, mas a maioria não tem conhecimento de leitura. Você fez uma pós em filosofia. Na filosofia a gente aprende muito a pensar e a questionar a vida, né? A primeira coisa que a gente aprende é sempre, e está sempre em constante questionamento sobre o que é a vida, tá? E eu acho que 95% das pessoas pensa, aliás, 95% não pensa e 5% talvez pensa, sabe? 95% eu brinco que é o gado, mas não é essa breguice de gado Lula, Bolsonaro e tal, aliás, eu não falo em política. É aquela coisa assim de, sabe, segue a manada, é isso aí, sexta-feira, sextou, nós vai descer para Camboriú, férias em Orlando. O Brasil é uma piada, vamos combinar, não questiona, né? Não questiona, não pensa. E a terceira, para finalizar, essa tríade é você ter o contato com a natureza e um contato com a espiritualidade. Seja Deus. Algo superior. Pode ser uma vaca, como é na Índia, pode ser espírita, pode ser qualquer coisa, mas assim, que tenha alguma... que você possa ir dormir acreditando que, poxa,
não, eu vou, sabe, vou pensar isso e amanhã vai dar certo, sabe? Porque se você não acreditar em nada, é um vazio e uma angústia muito vazio, grande, é o sabe? materialismo. E eu não tô pensando nem só na questão de o que vai acontecer se eu morrer? Morrer, todo mundo vai morrer. E pode acontecer de eu morrer, sei lá, tem gente que fica doente, e pode acontecer da pessoa que está doente não morrer, e eu sair daqui agora e uma marquise cair na minha cabeça e morrer, entendeu? Então isso vai acontecer. Mas se você tem uma certa espiritualidade em alguma coisa, acreditar em alguma coisa, nem que for numa planta que você converse com ela, eu acho que isso já te ajuda. Te dá um suporte, né? É uma tríade que eu levo comigo sempre, sabe? Então, basicamente, detox digital primeiro. Segundo, leia muito, leia tudo, sabe? Desde, sei, jornal, livro, sabe? Livros fáceis, difíceis. E o terceiro, essa questão, espiritualidade e principalmente contato com a natureza, sabe? Respirar o ar puro, aproveitar, sentar embaixo de uma árvore. Aqui no Rio Grande do Sul a gente toma mate, sabe? Fazer uma coisa que seja legal, que é para você, que o Victor Frankl fala muito de buscar o sentido, sabe? Uma coisa que você vai fazer para você. Não importa quem tá, com quem você vive. Que faça sentido para ti, exato, né? Sabe? Então fazendo isso, eu acho que já você consegue se tranquilizar sem ter que estar dopado de medicamentos toda hora. Sim, né? Isso é outra questão, né? De tu fazer coisas que façam sentido para ti, né? Porque a gente vive tanto para atender as expectativas do like, as expectativas de fora, as expectativas da rede social, que tu esquece de atender o que realmente faça sentido para ti, né? Que realmente é bom para ti. E eu tenho uma crônica tua que eu gosto muito, que eu já tinha lido na rede social e que está aqui no livro, que é o esgotamento da empatia. Sim. Que a gente não aguenta mais, né, dar, né, e não olhar para as nossas questões, não botar o limite, né? Eu acho que é isso que tu falas aqui, que tu fala aqui que as relações nas quais muitas vezes somos obrigados a encolher para caber, a ceder para receber migalhas, né? Eu gostei muito dessa frase. E aí tu cita o Aristóteles, que já alertava que a amizade verdadeira só é possível entre amigos que privilegiam a reciprocidade e a lealdade, né? Então eu falo muito assim do esgotamento, da autoempatia, né? Que é o que tu fala aqui. Claro. Da importância de tu se valorizar primeiro, né? Valorizar o que tu sente, respeitar o que tu sente e não ficar mendigando as migalhas, né? Que é o que a gente faz. E tem muita gente que só suga a nossa energia, sabe? E gente, assim, que tá acompanhando o programa, né? A gente tá batendo um papo aqui e isso vale para todo mundo, sabe? A gente não tá querendo, ninguém é professor aqui para dizer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas eu diria, sabe, no final do livro, você vai ler esse outro da ensandecida geração do like, primeiro você tem que pensar assim, sabe, em você, pensar no seu bem-estar, sabe? Porque às vezes a gente fica muito preocupado no que o outro vai pensar, no que egoísta. o outro você é egoísta. É isso, no que o outro vai achar. Eu vou ter que fazer tal coisa porque senão a outra pessoa. E isso vale para relacionamentos amorosos, para relacionamentos entre amigos, e tudo mais, sabe? Então você se doa, tenta fazer o máximo e não recebe nada em troca. E não que seja cobrando, mas não é nem receber algo em troca, é receber uma patada em troca, às vezes, sabe? Ou te jogar na cara alguma coisa. Então, assim, a gente tem que primeiro nos priorizarmos, sabe? Para depois poder ajudar o próximo e tal. Tudo bem, eu não sou pai, você é a mãe, né? Então, claro, tem uma dedicação super exclusiva para os filhos. Mas mesmo e tal. Com filhos, tu não pode fazer isso. Mesmo com filho, você tem que impor um determinado limite, sabe? Porque você tem que lembrar que você é uma pessoa, você tem os filhos, eles vão ter a vida deles também, sabe? E eles também têm que saber caminhar com as suas próprias pernas. Eu tenho que dar limites para eles, Exato. até para eles verem que eu me autopreservo e aprender a se autopreservar comigo. E muitos casamentos acabam hoje em dia também, eu acho, né? Eu vejo, na época da pandemia, nossa, as pessoas tiveram que conviver, então, assim, foi incrível, assim, eu vi tantos casais se separando, por quê? Porque passaram a conviver. Veja só que coisa
Não, e às vezes não sabe estranha. respeitar, né? Não tem Não. um respeito, não tem essa validação do que Não tu tem sente, diálogo. não tem diálogo, porque É. eu vejo assim, tem muitos casais, muitos relacionamentos, né? Que como as pessoas normalizaram a invalidação do outro. Né? Eu normalizo, tu fala alguma coisa para mim, diz, que bobagem, eu tô com medo, tô triste, que bobagem, diminuir o outro, né? E como isso deteriora as relações. Porque, como tu disseste aqui, é reciprocidade. Eu falo o que eu sinto, tu acolhe, tu fala o que eu sinto, o que tu sente, eu acolho, e a gente se sente confortável um com o outro. E aí, eu acho que a tua crônica aqui, ela traz essa importância da gente, até tu cita o Levinas, né? Eu fiz o meu artigo sobre o Levinas, sobre a alteridade. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Daí tu fala aqui que... Todos os autores desse livro que eu cito lá na bibliografia são muito bons, porque eu busco desde dos caras lá da Grécia até os estoicos e até os que eu adoro, que foi que me trouxe muito para a filosofia, que é o Byung-Chul Han, o Zygmunt Bauman, esses caras que são os mais do mundo contemporâneo, assim. Mas ele eu adoro. Não, ele é ótimo. E ele, aqui, ó, a ética nasce do encontro com o outro. Então, nós nos fortalecemos nas relações, né? E quando as nossas relações, elas são invalidadoras, isso é altamente muito, né? tóxico. Né? Tem muito isso, né? Seja financeiramente, muitas vezes, né? Acontece muito lá, porque, sei lá, o homem... porque sou eu que pago todas as contas da casa. Bom, e aí? E aí tu pode me invalidar. Exato. E eu tô fazendo todo o trabalho aqui da casa e tu tem o direito tá em casa, de... eu quero assistir, você só fica assistindo novela. E aí? Eu gosto de novela. Ou o contrário, você fica vendo futebol. E aí? Eu gosto de futebol. Cada um tem seus gostos. Exato. Né? E aí, se tu não gosta do que eu gosto, o que tu não gosta não presta. Eu não consigo entender isso. Só que eu acho que tem muito também da questão, assim, das pessoas, assim, as pessoas não sabem viver sozinhas, sabe? Eu acho que eu hoje, com 40 anos, claro, já tive muitos relacionamentos, mas, assim, eu moro sozinho há muito tempo e é um problema, porque você se acostuma a ficar sozinho. E eu vejo as pessoas que muitas vezes acabam se separando e tudo mais, e elas não conseguem ficar sozinhas. Eu acho que um dos principais pontos, assim, para você aprender a refletir, a pensar mais, a ter essa noção do que a gente está falando, é você aprender a ficar sozinho, sem depender da opinião de outras pessoas e tudo mais, sabe? Só assim você consegue refletir, pensar mais, assim, e criar coisas novas, sabe? Eu escrevo muito, né? A minha escrita, ela se desenvolveu muito pelas questões minhas, das minhas angústias, assim, sabe? Porque às vezes estava muito tempo sozinho e tudo mais, e eu descobri com 32 anos uma doença autoimune e tal, tudo bem, ela tá controlada, tem que tomar imunossupressor, né? São os comprimidos para fazer exame toda hora, me internei e tudo mais. Então isso me deixou muito cético em relação à vida, assim, é muita coisa, assim. Mas eu não digo que eu sou pessimista, eu sou um cara realista só, tá? As pessoas, escreve umas coisas assim. Não sou, só que eu não sou coach, não fico mentindo, na verdade. A única diferença é que eu sempre dou alguns choques de realidade. Mas isso me deixou muito, muito, assim, triste na época, assim, eu tinha 32 anos, assim, descobri, tu vai ter que tomar remédio pro resto da vida e tudo mais. E aí antes eu tive síndrome do pânico também, porque eu cobri muito acidente, muita tragédia na época de veículo de comunicação, essas Boate Kiss, sabe, tudo que aconteceu de ruim eu fiz cobertura. Então foram períodos pesados da minha vida, assim. E, enfim, eu acho que isso acaba refletindo hoje em dia em muitas coisas, né? Então eu descobri na questão de escrever uma terapia, porque para mim é uma maneira de acalmar, tanto ler quanto escrever. Então, tanto que eu escrevo muito, 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 e aí você está lembrando uns textos, esses especificamente 2 que você falou, eu lembro, os outros talvez eu nem lembro de cabeça. E eu falava fora do ar que tem algumas coisas que as pessoas botam lá, adorei essa frase e tal. Aí eu falei, poxa, fui eu que escrevi isso? Porque como eu estou escrevendo bastante, sempre,
Eu não sei, não me lembro assim especificamente, não é uma coisa que eu guardo, porque eu escrevo um texto, uma crônica inteira, e aí as pessoas juntam uma frase que chamou atenção, que para mim daqui a pouco não chamou tanto atenção, eu escrevi, sabe? E aí nossa, que legal, sabe? Fui eu que escrevi isso mesmo, e claro, foi, porque a pessoa tá botando do meu livro lá e tudo mais, sabe? Mas é uma coisa assim, porque numa crônica assim, como essa aí que você falou, tem várias frases que chamam a atenção de impacto, não tem como você lembrar tudo, né? Mas é isso, assim, escrever para mim foi uma terapia, não sei se eu fugi do assunto que a gente estava falando, mas uma terapia de também, assim, de ajudar a lidar um pouco com a angústia, né? Encontrou o teu sentido. Eu acho que sim. Encontrou um sentido para ti. E muito louco, porque a minha vida toda foi trabalhar em rádio, falar, eu nunca fui instigado a escrever. Eu sempre fui considerado um delinquente juvenil na escola, praticamente, né? Então, mas eu sempre tive a noção que eu tinha que estudar, que eu queria estudar e fazer faculdade. Eu fiz 2 faculdades. Eu tenho que me formar em Direito, só que eu tô no 10º semestre, eu tranquei por uma questão de saúde agora. Mas o Direito eu odeio, acho uma chatice. Mas eu fiz porque, tava um tempo sem fazer nada, fiz uma cobertura da Copa pela rádio na época. E aí, quando eu vi, 4 anos passaram, é outra Copa, eu pensei, cara, não fiz nada, férias, trabalho. Você quer saber? Eu vou fazer um curso. Aí eu fiz Direito na época. Só que eu não acabei... Ansiedade pelo aprendizado, eu também tenho, né? Parece que tu não pode ficar parado. Exato. Né? Tu tem que estar aprendendo eu me sentia coisa, burro, né? eu me sentia assim, cara, tem que estar aprendendo, eu domino o que eu faço já, sabe? Então aí eu comecei a fazer Direito, mas eu não me formei, só que eu tô, faltam, sei lá, 2 cadeiras e o trabalho de conclusão. Só que aí eu descobri esse ano que as minhas vitaminas são muito baixas, D. Também no Rio Grande do Sul a gente não tem sol, né? Eu acho que tá todo mundo com vitamina D A gente baixa, mora do lado da Patagônia, né? E B12 baixa, assim. Aí o médico olhou e falou, cara, como é que tu consegue levantar a cama? Eu falei, sei lá, eu acho na força do ódio, assim, mas eu vou, entendeu? E é isso. Mas tu falaste da questão dessa questão de olhar para si e respeitar o que tu sente e se respeitar para que tu possa poder botar o limite no outro, né? Eu acho que isso é muito difícil para quem não tem o hábito do questionamento. Para quem eu vejo que essa questão da alienação, né? Porque é uma alienação. Claro. Ela está muito ligada à falta de questionamento da boiada. Da boiada que vai sem questionar, e aí é muito fácil. Eu acho que é uma percepção minha, tá? Posso estar errada. Mas eu vejo assim que é muito fácil para essas pessoas se submeterem a relações abusivas. Porque elas não têm o hábito de questionar. Eu acho que uma coisa está ligada à outra. Porque quando tu tem a arte de observar, que tu falas aqui, né? Tu fala que existem aqueles que se recusam a deixar o mundo ditar as regras que devem seguir. Sim. Né? Então, tu tá fortalecido bastante para fazer esse questionamento, né? Para questionar, será mesmo que eu tenho que descer lá para BC? Será que isso vai me fazer sentido? Será? O que isso está me trazendo? Na verdade, isso é uma ostentação, né? Total. Assim, tu precisa... Tem que ir onde os outros vão. Onde os outros vão. Então, tu precisa, né, te mostrar de alguma forma. O Rio Grande do Sul é bizarro aqui, especificamente, porque é o seguinte, inverno você tem que ir para Gramado. Que é um lugar que tá tudo lotado. Caríssimo. Aí você, caro. Pega uma fila desgraçada. Vai comer, sei lá, uma massa que é tipo um ensime hoje com queijo em cima. Que custa 300, 400 reais. Entendeu? E aí agora descobriram os chalés, felizmente, assim, que eu acho que é uma coisa mais da calmaria. Mas assim, Gramado é isso. E no verão ter que se enfiar num condomínio em Xangri-Lá super, mega, ultra inflacionado, que tipo... tem um laguinho artificial no meio e que um terreno custa, sei lá, 700 mil, que tem casas de 16 milhões. Que não tem nada de natureza, que é umas caixas de concreto, que eu acho horrível. Quando me mostram aqueles condomínios, eu acho, meu Deus, cadê as árvores? Cadê a natureza? Eu tô saindo daqui para relaxar, não para ver mais concreto. Se for para ver mais concreto, eu fico em Porto Alegre. Encontra trânsito. Aí tem um ônibusinho que leva do condomínio até a praia. Cara, é muita bizarrice. Não, e não tem uma conexão com a natureza, não tem uma pausa verdadeira, é ostentação. Total. Ostentação. E aí tem que botar, e quanto mais caro ou mais aí, porque nessa linha ainda tem os condomínios que eles são os mais chiques, então você tem que marcar que você tá lá e tudo mais, sabe?
nossa, perfeito. Se um criminoso quiser te sequestrar, marque o local onde é que você tá, tire uma foto e tudo mais, vai ser lindo, parabéns. Não, e assim, o que é mais triste, eu acho, que é a questão de que quando tu tem essa aparência, significa que tu tem sucesso. Porque assim, eu acho assim, muitas vezes assim, as pessoas elas estão extremamente infelizes em relacionamentos abusivos, em situações abusivas, mas se elas estão em Gramado, e eu te digo isso por conta própria, tá? Porque eu já tive numa situação horrível, e eu tenho lá um apartamento que me facilita, lá de uma associação que tem em Gramado, sim, que é maravilhoso. Claro. O apartamento é muito bom. Claro. E aí é super fácil. E é super fácil a gente ir para lá. Claro. E aí a gente vai para lá pela facilidade de estar lá. Mas eu sou super crítica aos estabelecimentos de Gramado, porque eles são caríssimos, são inflacionados. Eu não gosto de estar ali no meio naquelas filas, tem horror aquilo. Mas a gente vai para lá porque é próximo de cidades próximas da natureza. Tem São Chico ali, que a gente linda. Vai para as cachoeiras. Nova Petrópolis, linda, lugares que têm mais acesso à natureza. Porque a gente gosta de estar perto do mar, tomar banho de cachoeira. Verão, tem o Parque das 7 Cachoeiras lá lindo. Tem coisas muito bacanas. E aí eu te digo o seguinte, de eu estar tirando foto com a minha filha ali, estamos aqui. E a gente está destruído, está cheio de problemas, está cheio de situações. A minha filha está doente, eu estou tentando resolver. Então, assim, estar num lugar não significa estar com uma vida perfeita. E eu sempre faço questão de dizer isso. Isso que você falou é uma das coisas que eu mais falo em todos os meus livros. Tu estar bonitinho lá numa vida maravilhosa, num empreendimento caro, isso não quer dizer nada. Nada. A tua vida pode estar uma M, pode estar tudo ruim. E tu tá lá destruída por dentro, cheio de problemas, cheio de pepino, mas tu tá lá, né? Que legal. Pô, que legal, acho bacana. Mas a gente não pode olhar para isso como sinal de sucesso. Porque isso não é sucesso. Né? Isso não é medidor de sucesso. E a gente tem que entender isso, porque nós somos muito ligados às aparências. Total. E o Instagram é uma ferramenta. Instagram e Facebook tá morrendo um pouco, mas tem muita gente ainda. Mas o Instagram, por exemplo, é a ferramenta que mais faz com que esse fenômeno aconteça. Comparação, né? Por quê? Porque quanto mais caro for o hotel, quanto mais limpa for a água, quanto mais bonito for o café da manhã, mais foda você é. Entendeu? Só que, ao mesmo tempo, você pode estar num lugar assim, você postou, a pessoa de fora olha, nossa, como eles estão bem, nossa, que viagem linda. Cara, eles podem estar pagando isso em 300 vezes no cartão de crédito. O marido pode estar falando com a amante no banheiro no momento podem que a mulher... roubando. Que a mulher está indo passear com as crianças, pode estar falando com a amante, entendeu? Ou podem estar roubando, como acontece muito, Acontece muito. Ou tipo o cara que está lá com dinheiro só de sonegação, que acontece muito, principalmente nesses imóveis caríssimos aí que a gente vê. Então, assim, é uma vida que você olha na rede social e aí você fica pensando, poxa, nossa, fica se comparando. Por isso, esses estudos que eu trago no livro A Ensandecida Geração do Like, eles fazem essa comparação. Por quê? E as mulheres, infelizmente, as feministas podem me odiar, mas a verdade é essa, as mulheres têm a questão muito da estética, da comparação e tudo mais. Homem é um pouco menos, sabe? Porque, eu tô sem cabelo e tô um pouco me lixando já, entendeu? Mas não tem a pressão também, né? O homem não tem tanta pressão estética como a mulher tem, né? Sim, mas é isso. A gente tem aquela pressão estética. Tem muito que é errado. Então, mas as mulheres têm muito disso. Então, os estudos todos mostram que a depressão, ela aumenta muito mais nas mulheres. Pela comparação. Esses aí internacionais e esse que saiu agora, olha só, os dados são 51% que se preocupam com a saúde mental. E aí desse total, 60% mulheres e 40% homens. 44% homens, entendeu? Aí fala das gerações e tudo mais. Mas tem muito disso, né? Porque a mulher tem muito da questão estética, da pressão social, de nossa, eu tenho que ser magra,
cabelo perfeito. Tem que ter um bronzeado, porque se eu for um pouco acima do peso, não sei o que, eu tô fora. Cara, sabe? Botox, a gente vê pelo excesso aí de harmonização facial. Eu falo aí um dia, tanto que eu brinco, né, que as mulheres, muitas estão todas iguais. Tá que elas criando um padrão de beleza. A boca de pato, que eu chamo. Que é um padrão de beleza de todas iguais, né? Uma coisa muito louca, sabe que né? me chamou a atenção porque um dia eu perguntei pra minha irmã, eu sou um retardado também, né? Não é retardado, pessoa com retardo. Mas um dia eu perguntei pra minha irmã, porque minha irmã, ela tava fazendo polenta, minha irmã italiana, e o meu afilhado no tablet, assim, também, que é um problema das telas das crianças. E eu perguntei, Fernanda, quanto tempo demora para desinchar essas meninas ficam com essa boca tipo de pato? Ela falou, mas não tem um prazo, elas fazem para ficar assim, ó. Como assim? Não, tu não me entendeu a pergunta, Fernanda. Quanto tempo demora para desinchar? Aí ela disse, não é do processo de aplicação. Elas fazem pra ficar assim. E aí eu fiquei pensando, cara, primeiro que eu fiquei me sentindo um idiota pela falta de conhecimento de causa, entendeu? Só agora que eu fui descobrir isso, entendeu? E segundo que me chamou a atenção que são meninas de 20 e poucos anos fazendo isso, sabe? Eu acho legal se cuidar e tudo mais, acho bacana, mas, poxa, com 20 e poucos anos precisa. E tu te descaracteriza, né? Tu perde a tua essência, né? Eu vejo pessoas assim que estão se descaracterizando, perdendo a sua própria essência por um padrão de beleza que, a meu ver, não tá legal. E quem que definiu que isso é legal? Quem definiu que isso é legal, né? Um mercado. Mercado de estética que, claro... marketing foi lá... Eu não quero ter rugas. Tudo bem, eu vou me cuidar, me preservar. Sim. Mas com uma leveza, né? Eu não quero mudar a minha essência, mudar meu rosto, deixar de ser quem eu sou. Eu acho que tá assim... E o mercado faz isso, né? O marketing é foda. Mas ao mesmo tempo aí tem todo esse cuidado, só que aí vão no verão... ficam torrando no sol, e assim, para pegar um câncer de pele, para nós aqui do Rio Grande do Sul, se a gente ficar muito tempo no sol, é 2 toques. Aí isso não é o problema. Mas isso é gurizada, né? Quando tu tá mais velha, tu já não quer mais pegar tanto já sol, não né? Quer, mas é a gurizada que tá fazendo botox, né? Também. Não, mas as mais velhas também. As meninas também estão fazendo. Não, mas eu digo da boca, que me chama a atenção, que são as meninas já com 20 e poucos anos fazendo. Muito novas, né? Muito novas. E também mas aí vão pro sol torrar, para ficar com aquela cor massa. Poxa, fico pensando assim, de onde vem isso, pressão estética, sabe? Muito grande. Pressão estética. Mas isso é do marketing. A gente vê no marketing, o marketing bombardeia de uma maneira cruel. Acho que agora isso até tá mudando um pouquinho, o padrão de beleza tá mudando, mas olha o que foi os anos 80, os anos 90, né? Isso. Eu posso dizer por mim, eu cresci com esse padrão, com essa pressão por estética, pressão por emagrecimento, pressão por cabelo, né? Pressão, eu sou da geração que nos anos 90 tinha que usar cintura baixa, tinha que ter aquela barriguinha, né? Da Britney Spears, da Cristina Aguilera, e aí tu é bombardeado, né? E aí hoje, tu te sente inadequada. Hoje talvez o pessoal também tenha mais acesso aos problemas de saúde que isso causa, né? Isso, o impacto para a saúde mental. Mas mesmo assim, tem muitas marcas que não estão nem aí. Tu entra em algumas lojas aí, até dá um desconforto, porque tem até o 38, 40 e olha lá. E tem aí, um bronzeador também. Sim, fazem a pressão para tu te encaixar num padrão. Porque tu parece que tu tá sempre inadequada e não boa o suficiente. E o que tu não é bom o suficiente. Isso não é saudável, né? Não, isso vai te desconectando. Eu acho que isso é um dos motivos que a gente quer fugir, porque é uma fuga, né? Total. É uma fuga tu ficar nas redes sociais, assim, para tu um pouquinho não olhar para ti, para esse teu sentimento de inadequação, muitas vezes, que tu veio construindo ao longo do tempo. Então, acho que a gente tem que olhar para dentro e questionar, né? E não ser a manada. Por isso que eu falo, leiam bastante, pensem, vai ajudar muito, sabe? Vai ajudar, inclusive, a aprender a falar português direito, sabe? Pelo menos conjugar o verbo no presente, no indicativo, porque assim, eu vejo que hoje em dia as pessoas têm dificuldade até nisso, sabe? Você vai aprender a falar direito, você vai aprender a ter argumentos, você vai conseguir fazer
conexões de história, sei lá, a sua área, se é biologia, se é matemática, enfim, mas o importante da leitura, sabe? Para você poder questionar um pouco. Porque se você não lê e não consome alguma coisa de qualidade, você faz exatamente isso que a gente falou. Você age exatamente como a manada tá indo, sabe? E até isso os coaches, né? Tu vê que tem Nossa! os coaches miris que estão dizendo que não precisa estudar. Não precisa estudar. Meu Eu vi Deus isso. Eu vi um do coach num céu, podcast falando, para que eu vou estudar Aristóteles? Meu Deus, sabe? meu Eu olhei, Deus. primeiro eu fiquei pensando assim, poxa, o pai que libera uma criança Meu para ir lá Deus. falar. Porque imagina só esse menino quando ele tiver, ele devia ter uns 12, 13, né? Imagina esse menino quando ele tiver lá com seus 20 e poucos anos e tal. Alienação total. Ele vai ser motivo de piada, vai virar um meme, entendeu? Ele vai ter que, sei lá, se mudar para Antártida, sabe? Um chato, né? É. Um chato, sabe tudo. Sabe E aí, bem tudo. como tu diz, assim, tu recebe as coisas pelo WhatsApp, tu lê um meme de Instagram, né, e tu acha que tu sabe argumentar sobre uma situação. Mas tu sabe que isso é muito dessa questão também da conexão, porque eu fiz a primeira faculdade de jornalismo e eu me lembro assim tinha livro físico, né? Me lembro do Caminho. O professor indicava escritores russos, enfim, né? Vários professores bons de jornalismo e tal. E eu me lembro de caminhar saindo da faculdade, caminhar até a biblioteca, subir até a biblioteca, escolher qual que era a fila que estavam os livros lá, os filósofos da Grécia ou os russos, enfim. E eu me lembro até hoje da capa dos livros, sabe? A memória visual, porque a gente funciona muito pela memória visual. Hoje, o que acontece? Eu vou te dar... sou professor, vamos fazer hoje um resumo sobre a obra tal de Dostoiévski, tá? Vocês têm aí 3 horas e tudo mais, sabe? Peguem um livro e tal, sei lá. Ou não, então uma coisa mais simples, Dostoiévski em 3 horas é uma coisa mais... Enfim, um resumo meio óbvio, assim. Mas peguem aí um livro, um folheto. O pessoal vai pegar aqui, aí olhou aqui, bota no chat GPT daqui a pouco, sabe? E já faz, tá pronto. O que ele absorveu disso? Ou daqui a pouco ele vai pesquisar Dostoiévski, ele vai descobrir que é russo. Eu brinco no meu livro, né? Estudem Sêneca para descobrir que ele não é um aplicativo, porque Sêneca parece muito um aplicativo, né? Eu nem conheço o aplicativo. Não. Eu digo que o Sêneca, o autor, foi senador, né? Sim. Romano e tudo mais. E eu falo assim, leiam Sêneca sobre a brevidade da vida, porque eu brinco aí, vocês vão aprender que Sêneca foi um senador romano, estoico e tudo mais, e não é um aplicativo. Mas tem sabe? aplicativo Sêneca? Não tem. Conheço. É que para mim me lembra muito uma coisa assim, sabe? Sim, que pode parecer porque um aplicativo. Pode parecer. Entendi. Então, assim, a importância da leitura, sabe? Você saber que, poxa... Não passar vergonha, né? Exato. Não passar vergonha. Quem foi o Luiz Felipe Pondé um dia falou que ele largou a graduação, hoje ele só dá aula na pós-graduação, porque antes as pessoas perguntavam para ele quem era Shakespeare. Aí, poxa, mas tudo bem, eram jovens e tudo mais. Aí a geração que estava chegando agora para ele era: professor, o que é Shakespeare? Meu Deus. E aí ele disse que ele chegou a um ponto que não é mais isso, eu não preciso mais disso, né? Aí tá dando aula pro pós-doc lá em São Paulo, eu adoro, eu acho ele super bom. E, então é isso, sabe? O que tem de conhecimento? E isso vem muito da geração dos pais, porque os pais também não ensinaram a ler, não incentivaram, sabe, essa questão da leitura. Daqui a pouco os pais também são muito vazios, assim, em termos de conhecimento. As pessoas estão perdendo o hábito da leitura, né? É óbvio. E tu sabe que eu vou falar que eu não fiz uma coisa muito bonita, né? Mas pelo menos eu fiz com meu filho. Meu filho tem aquelas, quero um Nintendo Switch, quero um Play 4, 5. Sim, meu afilhado tem. Sim, e aí o que eu fazia? Tu quer o Switch? Beleza, vou te dar o Switch. 5 livros até o final do ano. Qual eu te dou? Não, eu comprei, né? Claro, óbvio. Comprei, né? Claro. Mas foi muito bacana, mas porque meu filho pegou o hábito da leitura. Isso. Então, meu filho hoje tá lendo Rubem Fonseca. Porra, olha só que legal. Com 14 anos. Então, já leu algumas obras que são obrigatórias na URGS. E quantas pessoas da nossa idade nunca leram Rubem Fonseca, sabe?
Então, Pô, isso é muito legal. E não vem me eu dizer... comprei, né? Não, mas não vem me dizer, eu fui, não sei o quê, vai se sentir mal. Não. Se tu tá dando uma coisa pra ele tem porque assim, obrigação de me rever, ele não pode né? viver alienado, porque a geração que tá chegando agora, ele vai ter, é a geração conectada, entendeu? Então, assim, tem que também ter a tela, não, e sabe? Era o meu medo, porque como tinha muito videogame, tinha o Roblox, tinha o Minecraft, e eu tava sempre em cima vendo, eu disse, meu Deus, esse menino precisa ler? Precisa ter leitura, né? E como é que tu vai fazer hoje em dia para estimular o jovem a ler? Tu tem que estimular, tu tem que mostrar para ele. E teve um dia que eu preciso te contar, eu cheguei quando eu lancei meu livro, eu cheguei na livraria, eu lancei a segunda vez na Baleia, e ele tava lá, solto, eu recebendo as pessoas, autografando, e ele escolheu duas ou três obras, um deles era do Faleiro, não sei se tu conhece. Sim, o que ganhou o Prêmio Açorianos, né? Sim, isso. E aí ele pegou o Vila Sapo, do Faleiro, e outra obra lá, e disse, mãe, posso levar? E eu, claro, leva quantos tu quiser, escolhe quantos tu quiser. Que idade ele tem? Na época ele tinha 13. 13 anos, então, interessado por livro, cara, isso é muito legal. Interessado por livro, assim, então para mim foi o ápice, assim, da minha felicidade, porque eu comprei, eu fiz de um jeito que não foi muito bonito, mas foi o que eu tinha, foi o que eu fazer, não acho né? nada de errado. Uma mão lava a outra, vou te dar um videogame, vou te dar... Mas eu quero que você faça isso. Preciso, legal. Eu queria incentivar, eu queria que ele pegasse o gosto. E ele pegou o gosto, cara. Mas isso é muito bom. E tu sabe que as crianças, eu vejo que eu tenho um afilhado de 6, agora tá fazendo 7 em janeiro. Você dá tablet, nossa, e eu acho ridículo os papais que ficam dizendo, eles dominam melhor do que a gente. Não tem frase mais chata do que pai querendo dizer que o filhinho sabe mexer melhor no celular, no tablet do que isso, tá? Mas o meu afilhado, ele gosta muito de tela, dos videogames e tudo mais, só que se eu parar com ele e sentar e fazer atividades lúdicas, joguinhos, ele pega, ele larga na hora e vai jogar, e vai brincar comigo, no caso, sabe? Por quê? Porque ele gosta disso. Seja Lego, seja coisa, sabe? Às vezes é falta de estímulo mesmo, sabe? Não porque, claro, você chega cansado do trabalho, é muito fácil, né? Chegar e largar um tablet, um celular, né? Então, e às vezes estudar mesmo. Sim, eu acho cansado, às vezes estudar. E eu acho que não tem que ficar se punindo, porque eles vão ter que... A vida deles vai ser essa, não é a nossa vida mais. Eles têm que estar conectados. Né? Tudo é o quanto tu vai fazer. Dosando, né? Exato. Dosando, tem vezes que tu não consegue. Eu tenho uma filha autista que tem 5 anos. Tem vezes que eu preciso, para eu sair, para eu ir num restaurante, eu preciso dar um tablet para ela, porque senão eu não vou conseguir. Senão não tem como, entendeu? Mas eu tenho consciência que eu não posso fazer aquilo toda hora, que eu preciso estimular ela, não a leitura, porque ela não lê, mas o brincar, né? O sentar. E às vezes é fácil, cara. Às vezes ela quer... galinha pintadinha, que ela adora galinha pintadinha. Então, se vamos brincar, daí eu começo a brincar e ela já vem. Então é só tu querer, entendeu? Tu forçar ali a brincadeira. O que tá fazendo, né? Eles querem fazer o que tu tá fazendo. Então tu tem que te esforçar, né? E quando eu tô cansada, eu dou o tablet mesmo. E era isso e acabou, sabe? Porque é o que a gente tem. Né? Até porque depois eles vão no colégio. No colégio não vai ter tablet, né? Não vai ter tablet, exatamente. Sabe? Então tu vai ter muita outra atividade, né? Tu vai ter outra atividade, tu vai ter o estímulo que tu precisa, mas também tu vai saber que tu não vai dar aquilo sempre, vai ser de vez em quando, porque se tu der sempre, tu tá lascada. Né? Se tu der sempre, tu não consegue mais, né? Não pode. Tu não consegue mais buscar, que foi o que eu trabalhei muito com meu filho. Se eu só deixar ele no videogame, depois vai ter um momento que eu não vou mais buscar essa leitura. Não vou mais conseguir. Então, poxa, mas ele lendo e querendo comprar livro com 13 anos, achei muito legal. Mamãe chora. Isso sim que deve dar uma felicidade enorme, Dá né? uma felicidade, cara. Dá uma felicidade, porque a gente tem muita culpa. A gente não sabe se está fazendo tudo certo, sim, né? Claro. É culpa o tempo todo, é medo. Mas, Felipe, estamos fechando uma hora. Cara, tu convida um cara que fala muito. Tem que convidar pessoas que falam mais devagar, ouvir, cara. A gente tem um monte de material, eu quero te ouvir, quero te agradecer. Eu que agradeço. Dizer que foi um prazer te ter aqui comigo. Tinha mais outras coisas para falar, né? Tinha mais. Tinha uma só para finalizar. Por favor, o mundo tá cheio de pessoas que ficam pisando em ovos, sabe, para falar. Então, assim,
não tenham medo de falar o que vocês pensem, tá? É o recado que eu deixo para vocês, sabe? O mundo já tá politicamente correto demais, então tenham uma opinião, sabe? Isso eu sei que você ia abordar, não deu tempo, então assim, ó, a autenticidade é fundamental hoje em dia. Perfeito, muito obrigada, querido. Foi um prazer. Obrigada. Muito obrigado. Espero te ter aqui mais vezes. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Nos sigam lá nas redes, YouTube. Espero vocês lá. Um beijo, muito obrigada.